Olá, Jornal Sport News no ar. Vamos começar falando do Corinthians, que bateu o Mirassol por 1-0 em Itaquera e garantiu a vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Atraindo poucos torcedores a Itaquera em uma noite chuvosa, o Corinthians também não parecia muito animado diante do Mirassol. O time de Fábio Carille aceitava a marcação da equipe adversária desde os primeiros minutos, sem buscar alternativas para incomodar o goleiro Fernando Leal. Entre os estreantes, o ídolo e veterano Ralf tinha uma atuação segura. O Mirassol também não chegava a lhe oferecer tanto trabalho e ainda se apresentava ao ataque uma vez ou outra. Já o lateral esquerdo, Sid Clay, vindo do Atlético Paranaense, sofria com a falta de entrosamento e era bastante discreto no setor ofensivo, onde costuma se sair melhor. Para acuar o Mirassol, o Corinthians dependia da criatividade e da movimentação da sua linha de 4 jogadores mais avançados. Jadson, contudo, exagerava nos erros de passe. Na direita, Luco, substituto do desgastado Ángel Romero, estava apagado e quase ninguém acompanhava jogadas de efeito de Cleison do outro lado do campo. Com o Corinthians acomodado, o Mirassol encontrou brechas para ter esperança de ficar em vantagem no marcador. Aos 28 minutos, por exemplo, Douglas Baggio fez um cruzamento perigoso da direita e a bola passou por todo mundo. O mesmo jogador obrigou Cássio a espalmar pelo lado em um chute de fora da área, um pouco mais tarde. Embora o Corinthians até tenha pressionado nos instantes finais do primeiro tempo, o Mirassol perdeu de vez a discrição em Itaquera. No princípio da etapa final, o time do interior ocupou o campo de ataque e assustou em um desvio pelo alto de Edson Silva. Fábio Carille, preocupado, mandou seus reservas para o aquecimento já aos 4 minutos. Antes de trocar peças no Corinthians, o técnico ainda tentou ajeitar o seu time com Lucas centralizado como referência do ataque e Jadson na ponta direita. Aos 12 ele mexeu. O experiente Emerson Sheik, bastante aplaudido pelos torcedores, foi o escolhido para substituir Jadson. O Corinthians deixou de ser ameaçado a partir da mudança, mas não chegou a acuar o Mirassol. O máximo que fez foi acirrar um pouco mais o confronto, com jogadas ríspidas e discussões. Por isso, Fábio Carille recorreu a Pedrinho, novato que estava no ostracismo em 2018, na vaga de Luca aos 28. O Corinthians melhorou sem empolgar a sua torcida, só foi levantar o público de Itaquera de fato aos 42 minutos. Emerson Sheik dominou bonito em uma sobra de bola e concluiu firme do bico direito da área, no alto, para anotar o seu 27º gol como corintiano. Pedrinho no final ainda teve a chance de ampliar o placar, mas desperdiçou. Ficha técnica, arbitragem em Itaquera, em São Paulo, no dia 7 de março de 2018, às 21h45, foi de Vinícius Gonçalves de Araújo, auxiliado por Miguel Cataneu Ribeiro da Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira. Então, repetindo a arbitragem, porque eu me enrolei um pouco para falar: Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Miguel Cataneu Ribeiro da Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira. Público 15.144 pagantes, total de 15.388, renda R$611.717,50. Cartões amarelos do Corinthians: Fagner, Cleison e Rodriguinho. Do Mirassol, Wellington Reis, Gilcinho e Adson Silva. Corinthians classificado à próxima fase do Paulistão. Mas outro time que jogou no Paulistão e não se deu bem, Corinthians deu bem, mas o Santos não se deu nada bem, foi o Santos, né? Novamente decepcionando a sua torcida, perdeu para o Novo Horizontino em Novo Horizonte e a situação tá complicada. É difícil escrever mais de 3 parágrafos sobre o primeiro tempo em Novo Horizonte, viu? A chuva e o gramado ruim fizeram com que o futebol fosse impraticável. Em 45 minutos, 4 finalizações foram contabilizadas, 2 para cada lado. E na primeira, o Novo Horizontino fez o gol. Aos 19 minutos, Jean Carlos lançou o Juninho, que bateu forte. A bola desviou em Lucas Veríssimo e matou o goleiro Vanderlei. Daniel Guedes e Alisson, sem a ajuda de Arthur Gomes,
foram envolvidos na triangulação. Aos 21, a equipe da casa quase ampliou. Éder na pequena área chutou e Gustavo Henrique com as costas debaixo do gol salvou. No mais, chutões e passes que esbarram nas poças d'água. O Santos voltou um pouco melhor para o segundo tempo e deu mostras de que poderia virar. Aos 9, o estreante Dodô cobrou bem uma falta para a área. O goleiro Oliveira não afastou e Yuri Alberto empurrou para as redes. Aos 16 anos, o centroavante marcou pela primeira vez no debut como titular. Quando o placar marcava 14 minutos, porém, veio a ducha de água fria. Vecchio errou o passe na intermediária, o Novo Horizontino invadiu a área com Alisson Safira e o chute cruzado explodiu em Lucas Veríssimo, que colocou contra o próprio patrimônio, retomando a vantagem para o time do interior. Aos 21 minutos, o Santos teve uma boa notícia. Jean Patrick recebeu 2 cartões amarelos em sequência por reclamação e foi expulso de campo. Ele discutiu com o capitão Anderson Salles antes de ser advertido. Mesmo com a vantagem, porém, o Peixe esbarrou em pouca inspiração e gramado ruim. Nos minutos finais, o alvinegro pressionou, mas não criou chances claras de gol e perdeu por 2-1 para o Novo Horizontino, classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, assim como o Santos. A arbitragem no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizontino, São Paulo, no dia 7 de março de 2018, quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, foi de Leandro Bizio Marinho, auxiliado por Daniel Luiz Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira. Público e renda, 5.426 presentes, R$152.995 de renda. Cartões amarelos do Novo Horizontino, Alisson Safira, Jean Patrick, Rafael Ratão e Thalisson dos Santos, Gustavo Henrique e Alisson. Cartão vermelho do Jean Patrick. Diz que a situação estava feia por Santos, porque o Santos está classificado. Mas não acredito que o Santos vai muito longe no Campeonato Paulista não, viu? Tá dando uns resultados aí que não estão me satisfazendo. Para terminar o Jornal Sport News de hoje, eu queria desejar a você, mulher, que acompanha o Jornal Sport News, e a todas as mulheres do mundo um feliz Dia Internacional da Mulher. Parabéns! E ontem na Liga dos Campeões tivemos a vitória da Juventus por 2-1 de virada sobre o Tottenham. A Juventus passou e o time do Manchester City perdendo para o time do Basel por 2-1, mas o City se classificou, pois tinha um agregado de 5-0 quando fez 1-0, levou a virada e o jogo terminou com um agregado de 5-2 e o primeiro jogo foi 4-0, segundo jogo 2-1 para o time da Basileia. Jornal Sport News fica por aqui.